Olá, que bom ter você aqui. Estamos iniciando o ciclo de palestras dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Agência de Educação Digital e à Distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ao longo do ano de 2024, sempre na última semana do mês, nós vamos receber aqui no canal da GEAD convidados e convidadas muito especiais, grandes pesquisadores e pesquisadoras de cada área, trazendo conteúdo de qualidade contextualizado com as demandas de atuação profissional de vocês, futuros especialistas. Essas conversas serão mediadas pelos nossos coordenadores de curso, que convidaram pesquisadores especialistas em diversas temáticas relacionadas às áreas de atuação dos cursos, para tornar possível essa ação que vai agregar outras oportunidades de aprendizagem na sua trajetória da pós-graduação. E para não perder nenhuma atividade do ciclo de palestras, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações de todas as transmissões. Você também pode convidar outras pessoas para acompanharem o ciclo de palestras no canal da GEAD. Quem assistir ao vivo receberá um certificado de participação. É importante lembrar que todas as palestras ficarão disponíveis no nosso canal, caso você queira compartilhar ou assistir novamente. Queremos agradecer nossa convidada de hoje, que reservou um tempo na sua agenda de forma voluntária para se conectar conosco e compartilhar conhecimentos nesse espaço virtual. E agora passo a palavra para a professora Ana Carolina Pontes Costa, coordenadora do curso de Tutoria em Educação à Distância, para conduzir as atividades de hoje. Desejamos uma excelente palestra e até breve. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar com vocês nessa noite. Durante o ano, conforme a professora Daiane explicou, teremos esses momentos já marcados, então já marquem na agenda de vocês toda a última quarta-feira do mês, de todos os meses até novembro, nós teremos um encontro marcado, um momento síncrono, que ele não é aula, mas é um momento para que vocês aprofundem os conhecimentos sempre relacionados a alguma temática da disciplina que vocês estão vendo naquele momento. Então, é um momento importante para que vocês se aprofundem nas temáticas relacionadas à especialização. E, nesse dia, inaugurando esse ciclo de palestras, uma professora muito especial, querida, a professora Adriana Justin Cerveira Kampf. Ela tem doutorado em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em ciência da computação também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduação em informática, bacharelado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela exerce atualmente o cargo de pró-reitora de graduação e educação continuada. Ela é professora titular da PUC do Rio Grande do Sul, docente do programa de pós-graduação em educação, do programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática, é membro do Centro de Estudos em Educação Superior e do Grupo de Pesquisa Argos, Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Educação Digital, e tem experiência nas áreas de educação e de computação, com ênfase em educação online e gestão educacional. Ela atua principalmente nos seguintes temas: tecnologias educacionais digitais, ensino à distância, formação de professores e gestão educacional. Professora Adriana, seja bem-vinda. Conforme nós já conversamos anteriormente, você terá uma fala de 40 minutos e, posteriormente, 20 minutos para que você responda algumas questões do nosso chat. Então, você que está nos assistindo, aproveite para ir colocando as dúvidas de vocês relacionadas à fala da professora, alguma inquietação, alguma angústia que vocês queiram também compartilhar com a gente. E, ao final da fala, nós selecionaremos algumas questões para conversar mais um pouquinho com vocês. E antes de passar a palavra para a professora, para quem ainda não me conhece,
Eu sou a professora Ana Carolina, conforme a professora Daiane já apresentou. Estou na função de coordenadora de curso, desse curso de tutoria em educação à distância. Tenho mestrado e doutorado em educação, o mestrado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e doutorado em educação pela PUC do Rio de Janeiro. E atualmente sou professora adjunta da UFMS, da Faculdade de Educação. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de me conhecer, quem está aqui nessa atividade online, síncrona, mas que depois vai ficar gravada, sejam muito bem-vindas às discussões que nós temos feito. Então, professora Adriana, são todos seus. Muito obrigada, Ana Carolina. É uma alegria enorme para mim estar aqui contigo, né? A teu convite da professora Daiane também, que abriu este momento, e saber dessa responsabilidade, né? Estarmos juntos aqui inaugurando esse conjunto de palestras que compõem a formação que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul oferece, então, a todos aqueles participantes. Obrigada por estarmos juntas nesse momento. Agradeço aqui também todo o suporte que eu recebi durante essa caminhada, esse convite, agora também no momento de compartilhar algumas reflexões. Quero dar uma boa noite, então, a todos que estão aqui participando, todos os estudantes, tutores, professores que compõem esse processo formativo. Muito obrigada por estarmos juntos. Bom, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, nossa, que grande desafio iniciarmos esses momentos de reflexão. A professora Daiane me trouxe, que é uma primeira disciplina nesse momento em curso, que traz aí o contexto de desenvolvimento da educação à distância e tantas outras reflexões que vocês terão na sequência. E, então, fui convidada, já recebendo um pouco desse contexto, e também trazendo o tema tecnologias digitais e aprendizagem online. Vamos iniciar, então, e eu peço aqui para que a gente vá caminhando nos slides. Eu vou sinalizando e a gente vai andando junto. Eu deixo aqui também, aí está todo o meu nome, esse nome grande, né, que a professora Ana Carolina referiu. As pessoas me conhecem por Adriana Kampf, deixo ali também o meu e-mail para aqueles que desejarem manter contato posteriormente, fiquem à vontade. Iniciando, então, a nossa agenda da conversa, nesses 40 minutos desafiadores, e eu adoraria que vocês fizessem perguntas, aquelas que não forem possíveis de serem respondidas aqui, fiquem à vontade de seguir, então, enviando também para o meu e-mail, se desejarem, e especialmente discutindo, né, junto aí às reflexões do curso de vocês. Nessa agenda, eu inicio com docência e tecnologias, afinal, a gente está falando de tecnologias digitais e aprendizagem online, então, será que isso é novidade? Trago alguns contextos emergentes e impulsionadores dessa discussão, e afinal, né, vocês estão buscando também aprimoramento e adensamento nesse tema. Então, o que dizem aí referências importantes para a gente na educação básica, no ensino superior, as aprendizagens com a pandemia, do que nós temos aí em curso como também parâmetro de aprendizagem para toda a vida, a qualquer tempo, em qualquer lugar. Um pouquinho sobre competências digitais docentes, algumas reflexões aí para esse momento e referências também. Então, dando sequência, vamos falar sobre docência e tecnologias. Bom, docências e tecnologias. Gente, se nós olharmos essas referências, eu acredito que muitos de vocês as conheçam, e alguns talvez mais recentes não. Eu quero referir as tecnologias da inteligência, do Pierre Levy, filósofo, estudioso do tema, que já na década de 90 trazia aí reflexões importantes. Falava sobre a oralidade, a fala como uma tecnologia da inteligência, né, de passar conhecimento de geração a geração, a escrita como uma tecnologia da inteligência que nos permitiu, então, sair desse tempo síncrono e mesmo local e poder difundir conhecimentos, e traz, então, a questão da informática, dos hipertextos também, como uma possibilidade adicional de trazer aí novos contextos e novas representações, assim como o nosso pensamento se dá. Quando a gente
tem uma ideia já chama a outra, a gente vai navegando nesses pensamentos, construindo conhecimento, e se a gente hoje está interagindo aí na internet, a gente sabe que um link puxa o outro, e quando eu vou construir hipertexto, eu consigo representar essa teia de conexões. E daí para diante, né? Então, muitos textos que vão surgindo. Eu refiro ali, deixo a máquina da inteligência também, do Seymour Papert, junto com reflexões sobre o pensamento computacional, o Pierre Levy, que lá nos anos 2000 traz as 10 novas competências para ensinar, e a 8ª competência se refere ao uso de tecnologias digitais, de tecnologias, e especialmente dizendo que o professor deve conhecer as tecnologias para discernir quando utilizá-las ou não, né? E não por desconhecimento. Bom, então, sim, seguindo em frente, também deixo aqui referência ao Paulo Freire, que diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas construir as possibilidades para sua produção ou sua construção. E quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, tendo também esses elementos de referência, essa caminhada, nós vamos dar sequência aqui à nossa discussão do uso de tecnologias. Bom, vamos olhar para os nossos cenários, né? Se a gente diz que docência e tecnologia não é uma temática nova, ao mesmo tempo, nós temos aí ondas diferentes de apropriação desses recursos e temos, sim, sinais aí e cenários emergentes e impulsionadores dessa discussão nos tempos atuais. Eu quero começar pela educação básica. Então, quando a gente olha para a educação básica, eu trago aqui uma reflexão sobre 2 documentos de referência. Se nós olharmos para a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, nas suas 600 páginas que discutem ali as bases do currículo nacional, nós vamos encontrar o termo digital, isso eu já convido, né, a gente abrir a base, dar um localizar, 96 vezes. E se nós trabalharmos com digitais aí no plural, são 158 vezes. Somando essas 2 ocorrências, nós vamos para mais de 250 aparições, né, do termo digital ou digitais em 600 páginas. Vejam a amplitude que isso traz já na base curricular. E ali, cultura digital, né, essa expressão aparece 31 vezes, tecnologias digitais 62, o termo TD&C, que são as tecnologias digitais da informação e comunicação, 17 vezes, pensamento computacional, 9 vezes. Então, são termos em voga. E eles fazem, se a gente passa para o slide seguinte também, que a gente preste atenção em como isso está, voltamos em como isso está lá nas 10 competências gerais da base. Das 10 competências gerais, 3 citam explicitamente a digitalidade, né? No 2, eu grifei ali, criar soluções, inclusive tecnológicas. A 4 diz utilizar diferentes linguagens, inclusive as digitais. E a competência 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais da informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, inclusive escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Bom, se a gente precisa formar, né, os estudantes desde a educação básica com essas competências, vamos para o slide seguinte, em que eu também trago da BNC formação continuada, independente dos rumos, ou talvez aí, né, uma reformulação desse referencial. Esse é um documento que faz uma referência direta. Eu preciso também desenvolver nos professores, quando eu faço a formação inicial e continuada, competências para que eles possam desenvolver nos seus estudantes aquelas competências preconizadas. E aí, nas competências gerais docentes, também está lá na 2, de forma análoga, né, e recíproca, pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas
para selecionar, organizar, planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. Fala do uso das diversas linguagens, inclusive digitais, para se expressar, né, junto aos estudantes e criar as condições de aprendizagem. E ainda compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. Bom, se isso está presente, né, na educação básica e na formação de professores para a educação básica, eu vou para o passo seguinte, né, e convido também vocês a olharem um segundo cenário emergente que trata-se, claro, de como esse tema vem sendo discutido no ensino superior. E aí, já quero referir, então, a questão das DCNs e das modalidades. Trago como destaque que as tecnologias digitais e as competências para utilizá-las estão descritas nos documentos de referência das diretrizes curriculares nacionais de diversos cursos. E, à medida que vão sendo também retomadas essas DCNs, vão sendo atualizadas, a questão do uso das tecnologias digitais fica ainda mais premente, tanto para as práticas dentro das suas áreas, quanto para o apoio às aprendizagens. E, dentro das modalidades de ensino hoje presentes no nosso país, a modalidade à distância é a modalidade que mais cresce. E, é claro, vocês estão aqui buscando formação e adensamento, nós todos, eu como estudiosa da área, né, desde o meu tempo de graduação, mestrado trazendo trabalhos em grupos, agentes inteligentes, e também o meu doutorado foi em informática na educação, dentro da questão da educação à distância, mineração de dados, alertas, para uma mediação de qualidade. Então, o que nós queremos quando nós olhamos aqui a modalidade de educação à distância é olhar para critérios, para parâmetros e trabalharmos adequadamente, porque nós estamos aqui criando situações que oportunizem a aprendizagem significativa para aqueles que fazem parte dessa modalidade. Então, nessa perspectiva, nós temos que olhar muito, né, para o papel de mediação, de produção de conteúdo, de infraestrutura, de criar aí estratégias, feedbacks qualificados, acompanhamento dos estudantes nessa modalidade. Então, vamos dando seguimento. É claro que também se colocou em evidência a questão das tecnologias digitais e das aprendizagens online, um outro cenário emergente impulsionador, o da pandemia. Então, aqueles que tinham alguma resistência, precisaram romper essas resistências, precisaram buscar formação continuada, apoio entre pares, preferencialmente, né, que bom, aquelas instituições que puderam prover também formação aos seus professores e aos tutores, mas especialmente aí uma transição repentina, abrupta, emergencial para o ensino remoto. Então, dando sequência e discutindo um pouquinho desse cenário emergencial, já peço para a gente passar para o slide seguinte, nós sabemos que a pandemia trouxe aí um desafio enorme, nos fez refletir nas nossas instituições como professores como dar seguimento a uma formação de qualidade usando as tecnologias digitais. Sabemos que todos os regramentos nacionais, legislações, resoluções, pareceres permitiram essa migração para que os processos educacionais não fossem rompidos e se pudesse dar seguimento aos processos de ensino e de aprendizagem, especialmente. E aí uma série de orientações que emergiram nesses processos formativos permanecem muito importantes no cenário atual. E eles permanecem tanto para aqueles que foram para o ensino remoto emergencial de forma assíncrona, quanto aqueles que seguiram de forma síncrona. Então, é importante que a gente olhe para as orientações. Quando a gente fala em ensino remoto e quando a gente fala de forma análoga no ensino à distância, que não é emergencial, que nos permite preparar conteúdos de qualidade, nos permite intencionalmente pensar os processos ali desenhados, a forma como a mediação vai se dar, se nós temos momentos síncronos, assíncronos,
como é a interação nas plataformas e as ambiências computacionais que nós vamos utilizar, e especialmente como vamos acompanhar, fazer os feedbacks adequados aos nossos estudantes, é preciso pensar que nós precisamos, acima de tudo, orientar adequadamente os nossos estudantes. Muitas vezes eles estão aí numa primeira experiência de educação à distância. Então, saber, né, por meio de avisos, sejam textuais, áudios, vídeos, quais são as expectativas, o que eles precisam realizar, eles serem acompanhados nesse processo é muito importante. Ter uma frequência, uma dinâmica nessa orientação é fundamental. Selecionar materiais diversos e adequados, né? Seja as áreas de conhecimento, seja a modalidade que nós definimos. Né? Então, materiais aí digitais, são e-books, são podcasts, são vídeos, áudios, sites, bases de dados, como ele vai buscar informação, vai se atualizar, como isso está estruturado no ambiente, estabelecer aí comunicações frequentes por meio de mensagens também nos ambientes virtuais que cheguem até esses estudantes, metodologias, diversificar aí as metodologias. Então, nós vamos estruturar por exemplo, aprendizagem baseada em projetos, em problemas, como nós vamos estruturar aí os percursos para que os nossos estudantes tenham uma boa experiência nessas modalidades. E ainda a avaliação. Então, que tipo de avaliação eu oportunizo para o meu estudante? Como eu faço os feedbacks? Eu tenho rubricas de avaliação, tenho certeza que essas questões vão sendo discutidas ao longo do curso, e elas trazem uma qualificação muito grande para o processo de acompanhamento. O aluno não receber só um certo ou errado ou uma nota, mas saber efetivamente o que tem de bom naquele trabalho, o que ele precisa melhorar, quais eram os critérios, e como ele vai dar seguimento aí à sua própria formação. Então, dando sequência, eu resgato aqui alguns pontos de atenção nesse sentido, né? Quando a gente vai estabelecer comunicação em educação à distância, sempre pensar em como a gente promove acolhimento e afetividade. É muito importante que a gente tenha essa clareza de que a gente está se comunicando de gente para gente. Então, perguntar sim como eles estão, colocar ali o nosso interesse genuíno nas suas aprendizagens, e dar seguimento, de forma temporal, próxima, é bastante importante. Assegurar uma padronização aí, quando a gente está envolvido dentro de um conjunto de curso, de como a gente vai se comunicar e utilizar esses ambientes, para que o aluno não fique perdido, cada experiência seja uma experiência nova, mas que isso tudo, com esse alinhamento, essa certa padronização, que não é engessamento, mas uma certa estrutura também que o curso ofereça, permita diminuir a percepção de sobrecarga. Então, eu entendo essa estrutura e eu consigo realmente, nesse momento, olhar para esses materiais, para aquilo que eu preciso entregar, de que maneira eu vou trabalhar nesse contexto, e aí selecionar materiais adequados, que não sobrecarreguem, que sejam significativos, pensar se eu tenho atividades síncronas e assíncronas e como eu vou balançar isso para que o meu estudante tenha aí um tempo adequado de estudo e possa efetivamente seguir o seu percurso de aprendizagem. Então, criar também oportunidades para que ele possa se expressar no ambiente virtual, para que ele tenha oportunidade, quando a aula síncronas, de trazer também as suas questões. E ainda organizar, como eu trouxe, as avaliações numa perspectiva de promoção de aprendizagem, pensando sempre esse feedback formativo para os nossos estudantes. Bom, vamos dando sequência. E aí, como é que a gente faz formação docente, Imagino que alguns de vocês são experientes e outros estão iniciando também. Então, primeiro ponto é sempre a sensibilização e inspiração, Pensar que quando a gente compreende que é importante, ainda que seja difícil, que a gente esteja menos familiarizado, faz sentido buscar, Tem um propósito, buscar essa apropriação tecnológica e o uso pedagógico adequado. E aí, claro, envolver-se e institucionalmente, que a gente sempre olhe a oferta de capacitação e apoio
nesse percurso de aprendizagem e desenvolvimento docente. Bom, seguindo então, se a gente tem esses cenários, tem mais um, que é o último cenário emergente que eu trago. Bom, se a gente tem todas essas orientações, eu não estou dando conta de ler as perguntas, depois eu sei que a Ana Carolina vai filtrar, mas quando eu corro o olho aqui, eu vejo, bom, e tem toda uma área de política nacional de educação digital. Certamente, ela traz muitos aspectos que a gente está discutindo aqui também. Então, quando a gente traz todas essas questões na educação básica, no ensino superior, os professores precisam se apropriar para poder utilizar adequadamente para compor aí as situações de aprendizagem dos nossos estudantes. Olha também para tudo que a gente viveu na pandemia, e a gente não pode só voltar ao presencial, certamente a gente volta diferente, usando tecnologias, né, como suporte também ao presencial. Se intensificam também as possibilidades aí do trabalho à distância. Tem mais um cenário emergente impulsionador, que é um olhar sobre a aprendizagem para a vida toda, a qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, passando o próximo slide, eu trago aqui alguns exemplos que estão no nosso cotidiano. E eu trouxe ali o título de cursos livres. E vocês podem me dizer assim, professora, o YouTube não é um espaço para cursos livres, ele é um espaço ali de disponibilização de vídeos. Mas, gente, muitas pessoas montam seus cursos e oferecem, sim, ali os vídeos no YouTube. E para além dos cursos, né, ou, por exemplo, dos materiais abertos que ficam à disposição, é muito frequente que a gente, quando quer saber fazer alguma coisa ou busca conteúdos adicionais, também recorra ao YouTube aí para promover aprendizagens. Eu trouxe a referência do AVAMEC, que tem cursos de formação de professores gratuitos do Ministério da Educação, do Khan Academy, que é uma referência aí em várias línguas de o seu fundador, né, que era justamente o Khan, ele fazia pequenos vídeos explicando as questões matemáticas para envio a seus familiares, isso viralizou e ele tornou isso o seu projeto de vida. Hoje existem ali materiais de apoio e vídeos em várias áreas de conhecimento aqui no Brasil, da educação básica ao ensino superior, né? Iniciou com matemática, mas hoje as áreas são muitas, e que estão ali gratuitamente para apoio, inclusive para professores ou para os estudantes individualmente. Eu refiro ali edX e Coursera, né, que são plataformas aí que trazem cursos livres, alguns pagos, alguns gratuitos, alguns dependem de certificação de várias instituições de ensino e que são referências internacionais. Coloco, claro, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que tem uma série de elementos ali disponíveis de forma aberta, né, podcasts, vídeos, entre outros. A PUC Online, que também traz cursos livres, alguns pagos, outros abertos gratuitamente, que é a universidade na qual eu trabalho, então posso referenciar também aí que eles estão disponíveis. E ainda no slide seguinte, eu trago algumas referências a cursos formais, universidades, né? Então, a Open University, que é uma referência do Reino Unido, com cursos flexíveis de graduação e formação continuada. A universidade, a UNED também, que é da Espanha, que é uma grande referência de formação, é a universidade à distância da Espanha, tem formação em graduação, mestrado, doutorado, alunos internacionais, polo até no Brasil. A Universidade Aberta de Portugal, o sistema da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Sei que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também participa dos seus editais, mas, para além dos seus editais, já institucionalizou a oferta, né? E tem um portfólio de cursos à distância também sendo oferecidos, assim como a PUC, que tem um amplo portfólio de lato sensu, né, de educação continuada, e também, desde o ano anterior, de graduação na modalidade à distância. Então, também deixo aí essa referência, porque a gente sabe que são referências de qualidade que chegam a pessoas, né, em diversas localidades que podem acessar, assim, material, orientação, tutoria,
de qualidade e temos aí boas referências no nosso radar. Então, dando sequência, a gente pode olhar também para as tendências educacionais. E nas tendências educacionais, nós temos aí um mix de possibilidades, né? É uma tendência olhar para modelos híbridos. Bom, eu tenho cursos à distância, mas os cursos à distância fazem atividades, por exemplo, extensionistas de forma presencial, né? Eu tenho atividades aqui de cursos que são presenciais, mas eles podem fazer algumas atividades ou disciplinas de forma online. Então, quando a gente olha as tendências e esse hibridismo, é claro que a gente vai olhar para referências, para aquilo que faz sentido dentro do PDI da instituição em que a gente trabalha, né, do projeto pedagógico institucional, das nossas premissas e dos limites da legislação, e aí a gente vai construindo alternativas. Então, se a gente vai para o slide seguinte, eu trouxe algumas referências aí sobre ensino híbrido, né? E aí, quando a gente fala sobre ensino híbrido, e a gente vai discutindo ali a questão de como é que a gente pode combinar aquilo que é digital, aquilo que é físico, aquilo que é móvel, o ubico, né? Eu poder aprender em qualquer lugar, a qualquer momento e ter acesso, né, a esses materiais, realidade aumentada, tantas outras tecnologias e características, a gente também pode pensar que no ensino híbrido a gente vai ter uma presencialidade e o ensino remoto, que a gente vai definir aí percentuais. A gente poderia definir um modelo que teria teoria online e práticas presenciais, atividades síncronas e assíncronas, entendendo que a sincronicidade é uma maneira de uma nova presencialidade em plataformas e territórios digitais em que a gente pode interactuar no mesmo tempo, apesar dos espaços geográficos diferentes. Alunos presenciais e alunos remotos, então também eu posso ter aí questões simultâneas, né? E como trabalhar com essa simultaneidade. Então, quando a gente olha todo esse contexto, olhamos também aí para toda essa questão do ensino híbrido e olhamos, é claro, para pessoas, espaços e tempos. Então, essa definição entre aquilo que é síncrono, assíncrono, aquilo que é no mesmo local e aquilo que é geograficamente distribuído, e como as pessoas se relacionam, vai trazendo aí elementos de contexto para o nosso ensino híbrido. Então, podemos seguir, avançando no tema. E eu deixo aqui algumas referências, depois a Ana pode fazer também circular, né? Tem vários links aqui, e links também no final da apresentação, alguns eixos para a gente discutir sobre tendências e o futuro da educação. Então, sempre nós vamos olhar aí a educação pensando quem são os sujeitos, e aí eu trago aqui sujeitos como os nossos estudantes, os nossos professores, os nossos tutores, os nossos gestores, a comunidade, né, que vai dar suporte, espaço também para esses sujeitos trabalharem, como estão organizados os nossos currículos, e ainda em que espaços e tempos esses currículos acontecem. E aí eu trago essa reflexão sobre espaços e tempos digitais, né? Porque, afinal, cada um de nós está estudando nas suas casas, mas está, nesse momento, interagindo aqui coletivamente. E a inovação, ela pode se dar justamente na confluência de como eu entendo a formação desses sujeitos no meu currículo, como eu olho essa possibilidade de colaboração dos sujeitos em espaços e tempos digitais, e ainda como eu vou fazendo, então, toda essa convergência, entendendo a educação como uma educação online, né? Uma educação na vida das pessoas. Essa referência que eu trago aqui está no capítulo de livro que foi escrito por mim, a professora Lúcia Girafa e a professora Sara, que hoje está na Universidade do Porto, mas à época nós escrevemos e publicamos no início do ano de 2003, estava na Universidade de Coimbra. Então, como foi o acompanhamento, né, dos Ministérios da Educação no Brasil e em Portugal, fizemos um estudo comparado,
e como as nossas universidades lidaram com esses regramentos e a formação de professores na época da pandemia. Bom, dando sequência, espaços e tempos digitais. Então, como é que eu lido com esses novos cenários? Em que eu vou combinar tecnologias, vou combinar espaços presenciais, espaços online, pensando sempre que quem precisa estar à frente de toda essa reflexão é a intencionalidade pedagógica. E as tecnologias precisam entrar, então, como apoio a tudo isso. Bom, eu vou correndo, o nosso tempo está voando aqui. Vou passar mais rapidamente algumas referências. Podemos dar sequência, então, ao próximo slide. Quando a gente vai pensar situações de aprendizagem, seja especialmente aqui nos modelos de educação à distância, nós precisamos sempre partir de quais são os objetivos de aprendizagem, o que a gente espera que os sujeitos envolvidos nesse processo aprendam, quais são as metodologias que nós vamos escolher para estruturar esse trabalho, que recursos nós vamos utilizar, e aí as ambiências digitais são importantes, as plataformas, as ferramentas adicionais de colaboração, de comunicação que serão utilizadas, de criação de conhecimento, quais são as características da minha área, do meu currículo, do projeto pedagógico do curso e como eu vou promover a avaliação formativa. Eu preciso de leitura de contexto, preciso de flexibilidade, para entender os meus alunos, os meus cenários, de um aprendizado contínuo que permita ir qualificando esse processo de colaboração, de apropriação tecnológica, olhando as políticas institucionais, o desenvolvimento docente e tutorial, e, claro, como é que a gente vai desenvolver e dar suporte aos alunos. Então, seguindo, nós vamos falar um pouquinho de competências digitais docentes. E começando, eu trago aqui um framework que acredito que muitos também podem se interessar, que é o TEPAC. Ele é uma base, eu tenho alguns trabalhos também orientados que utilizam o TEPAC. E o TEPAC fala que o professor ele deve ter um conhecimento do seu conteúdo que ele leciona, ele precisa ter conhecimento pedagógico, isto é, como eu ensino este conteúdo, como as pessoas aprendem esse conteúdo, que metodologias são mais adequadas, que estratégias são as melhores. Também um conhecimento tecnológico, tanto daquilo que é utilizado na sua área do conhecimento, quanto aquilo que eu preciso utilizar para promover a aprendizagem. Então, essa convergência entre o que eu domino do meu conteúdo, o que eu domino de estratégias pedagógicas e de tecnologias, deve balizar, sim, a preparação das minhas aulas, ou ainda, e especialmente aulas entendidas como a construção de oportunidades de aprendizagem, de desenhos que levem a situações que promovam a aprendizagem. Então, eu vou passando aqui, eu vou deixar essas referências, eu não vou poder explicitá-las assim em profundidade. Deixo também esse framework, que é do Rubem Puentedura, SAMR, que ele fala, e aqui vem, quando a gente está começando a usar tecnologia, a gente começa substituindo, e esse quadro traz um exemplo. Bom, eu uso um atlas em papel, eu vou usar o Google Maps. Todo mundo usa hoje o Google Maps para se localizar, entre outras estratégias. Bom, mas eu quero calcular a distância entre dois pontos. O Atlas tinha um limite. No Google Earth eu posso fazer isso a pé, por caminhos alternativos, com diferentes transportes, linearmente, mas eu posso modificar. Usando essa tecnologia, eu posso usar o bonequinho localizador e olhar em 3D imagens que o Google armazena, por exemplo, daquela região. Ou por que não, além de modificar o uso, eu posso redefinir, eu posso pedir que os meus estudantes que estão estudando aí determinadas regiões localizem pontos, criem estratégias, criem roteiros aí para que a gente possa perceber algumas características daquelas localidades. Então, eu posso, com as tecnologias, fazer coisas que antes eu não fazia. Vamos um passinho a mais, pensando que a gente vai fazendo isso gradualmente. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento de competências para usar tecnologias e criar aí situações de aprendizagem, tem um documento que já é antigo, de 2008,
da Unesco, mas ele é muito significativo, que ele fala que os professores começam pela alfabetização tecnológica, usando ferramentas cotidianas, né? E-mail, textos, apresentações, planilhas. Podem progredir para o aprofundamento de conhecimento, quando ele usa simuladores específicos, entre outros, e ainda a criação de conhecimento com ferramentas mais abrangentes, né? Por exemplo, para a cocriação. Quem hoje orienta muitas vezes usando, sim, uma ferramenta como o Word, mas já trazendo ali comentários, o revisor marcando e modificando ali junto com o estudante, né, nesse processo de cocriação e orientação. O bom desse documento é que ele trazia também balizadores de como construir esse processo formativo aí junto aos professores. Então, vamos evoluindo um pouco mais na apresentação. Eu trago também um documento mais recente da Unesco, de 2017, que fala, claro, sobre a ODS 4, que fala sobre a educação e a qualidade da educação, e traz também a importância que as pessoas tenham o domínio tecnológico, e está alinhado à BNCC, as diretrizes, né, dos cursos de graduação, como a gente vinha falando. Então, seguindo um pouquinho adiante, eu trago o Digicompedu também, é um modelo europeu, que traz um conjunto aí de 6 áreas de competências docentes, e ele traz a possibilidade da gente fazer uma autoavaliação também a partir de critérios. E aí eu já peço o slide seguinte, que desdobra um pouquinho, né, dessas competências, falando ali, bom, o envolvimento profissional. Como é que eu uso tecnologias para me comunicar com os meus gestores, com os meus pares, e para o meu processo de autoformação, participar aí de redes de interesse dentro desta organização. Como é que eu uso também para selecionar recursos? Então, bom, para minha aula, os meus alunos estão precisando de materiais nessa linha, eu vou selecionar um vídeo, um texto, como é que eu lido com o uso desses recursos, né, respeitando os direitos autorais, protejo aí dados dos meus estudantes também, se eu baixo os trabalhos, como é que eu cuido de tudo isso. Fala em como eu promovo as avaliações usando as tecnologias, os feedbacks, as rubricas de avaliação, né? Como eu preparo os meus estudantes para justamente entender o uso das tecnologias a seu favor, e também como eu ajudo os meus estudantes a compreender, né, que não se deve disseminar fake news, como é que eu avalio se uma informação é correta ou não, né, a não fazer cyberbullying, a não propagar ódio. Então, como eu instrumentalizo o meu estudante no uso de tecnologias, mas também desenvolvo um olhar crítico sobre elas, né, entre outros elementos. E o legal, quando a gente faz uma autoavaliação, já podemos seguir para o slide seguinte, é que ele me dá em cada uma dessas áreas o meu nível de proficiência, né, conforme aí de A1 iniciante até o C2, aí o nível avançado, e traz recomendações para o meu próprio desenvolvimento. Mesmo quem trabalha na área, né, não tem o mesmo grau de proficiência em todas essas áreas que estão ali explicitadas. Então, é um bom balizador aí para a gente trabalhar também. Bom, seguindo adiante, eu também deixo aqui um texto que é aqui nosso, de um professor também muito querido e que está lá disponível no endereço que eu coloco, que fala justamente sobre os princípios da educação online, para a sua aula não ficar massiva nem maçante. E ele traz justamente aí alguns pilares bem interessantes. Entender o conhecimento como obra aberta. A gente está sempre desenvolvendo. Que a gente pode trabalhar com os nossos alunos à distância na curadoria de conteúdo online. Então, existem materiais excelentes que eu posso selecionar para utilizar, além daqueles materiais que eu vou produzir, né, para orientar os meus estudantes. Que eu posso combinar ambiências computacionais diversas. Então, o que está na plataforma, que outras estratégias de comunicação vou utilizar, que ambientes de construção colaborativa de conhecimento serão escolhidos. A gente tem aí um conjunto grande de alternativas, e eu tenho certeza que ao longo do curso vocês verão muitas.
Como promover a aprendizagem colaborativa, como permitir a conversação, estimular nos fóruns, né, que haja uma conversação efetiva e não apenas uma postagem, né? Como propiciar que os nossos alunos entreguem atividades autorais, né, sem um certo ou errado, mas reflexivas, que construam projetos, como fazer uma mediação docente ativa e, como a gente falou, uma avaliação formativa e colaborativa. Então, esses pressupostos são ali colocados, né, para a gente oferecer aí uma educação online de qualidade e que não seja massiva. Avançando, então, as ambiências, como a gente trouxe, né, para busca de informação, para processos de autoria, para discussões, se elas são todas na nossa plataforma, se a gente tem mídias sociais associadas, tudo isso precisa ser orquestrado por esse grupo, né, que vai propor esses cursos. E mais do que certo ou errado, tem aquilo que se adequa à instituição, ao público-alvo e aquele curso específico. Isso precisa compor aí o projeto do curso que está sendo gestado. Bom, vamos seguir. Reflexões para esse momento, então, porque o tempo é muito curtinho, né? E aí eu deixo aqui também algumas reflexões, desde o Horizon Report, que traz alguns itens, e um item que é muito recorrente hoje, a gente não deixa de discutir, é o da inteligência artificial. Eu tenho um estudante aqui também, um estudante não, um colega que está fazendo pós-doc junto comigo, e ele tem usado todas essas questões aí de inteligência artificial generativa para preparar aulas. Então, como é que o professor pode criar situações de aprendizagem, ele trabalhando com RPG, criando personagens em contextos históricos, usando a inteligência artificial generativa a seu favor, também para a produção das suas aulas, para a produção de projetos avaliativos mais interessantes. E é claro que a gente tem que mediar também com os estudantes, né, para que os projetos sejam autorais, que a gente perceba a apropriação do estudante, a defesa, e a gente precisa lidar aí com a inteligência artificial generativa com sabedoria, né, criando estratégias aí de superação. Os sistemas de similaridade, né, nesse momento podem trazer indícios, mas não são capazes também de identificar se foi gerado por uma pessoa ou por IA generativa um texto, mas o que a gente precisa é criar condições aí de defesa de autoria dos nossos estudantes e de demonstração de apropriação dos conhecimentos que ele pode ter buscado em diferentes fontes, né, inclusive a IA generativa. Bom, mas aqui também pensando, né, em sistemas inteligentes que podem apoiar no desenvolvimento e a adaptação de materiais junto aos nossos alunos. Modelos de cursos mistos e híbridos também estão como tendências, né, importantes, como a gente vinha falando. A análise do aprendizado através de analítica de dados, né? A minha tese de doutorado tem relação com a analítica de dados. Hoje, muitas plataformas nos dão pistas ali, né, dos acessos dos nossos estudantes, das frequências, dos desempenhos, e a gente pode usar essa analítica de dados a favor de um acompanhamento adequado, de um contato mais personalizado com os nossos estudantes, entre outros aspectos, inclusive de mineração de dados e geração de alertas. Pulando para o slide seguinte. As microcredenciais, então, aprendizados curtos, materiais que a gente preparou num contexto que podem ser disponibilizados em outros contextos, para que as pessoas possam acessar também conhecimentos que sejam necessários e desenvolver competências específicas, utilizar recursos educacionais abertos, a gente tem uma ampla e rica produção de conteúdos hoje à disposição, eles podem ser aí curados por professores, por tutores, para utilização, bastando que a gente saiba, claro, como utilizá-los, reutilizá-los e disponibilizá-los, indicando fontes corretas ou adaptando aquilo que pode ser adaptado. E ainda, é claro, um aprendizado online de qualidade, né? Que é o que a gente acredita que precisa ser feito intencionalmente
e organizado para que as pessoas possam seguir aprendendo ao longo da vida em diferentes tempos e espaços. E aí, já me dirigindo ao final, então, né, eu deixo algumas referências. As primeiras referências, como a Ana Carolina e a Daiane me apresentaram, né, a minha área de interesse são as tecnologias digitais, a educação digital, educação online, a formação de professores nesse contexto. Eu deixo aqui especialmente ali o meu ResearchGate. Lá, gente, tem todos os artigos que eu publiquei. Aqui só algumas referências sobre educação básica, cultura digital de professores, a reforma do ensino médio e as perspectivas dos estudantes sobre o uso de tecnologias educacionais, a educação infantil na época da pandemia e como é que as tecnologias também puderam apoiar o contato entre as famílias e com as crianças de maneira síncrona ou assíncrona. Passando também para o slide seguinte, eu deixo algumas referências para o ensino superior. Essas 3 não são exclusivamente essas, mas algumas do contexto da pandemia. A aula invertida ali na época da quarentena, feita também no contexto das engenharias. As aulas online no ensino superior, um apanhado aí de uma visão global e nacional sobre o tema. E também ali espaços digitais estabelecidos na pandemia, que é aquele artigo que eu referi com a professora Girafa e com a professora Sara, da Universidade de Coimbra, hoje Universidade do Porto. No slide seguinte, eu deixo 3 artigos que são de 2023 e 2024, então, portanto, bem recentes. Um em que nós estudamos a permanência discente em cursos de pedagogia à distância com 6 universidades federais, pertencentes aí ao sistema da Universidade Aberta do Brasil, olhando as políticas institucionais de apoio à permanência e lançando luz também por alguns pontos que podem promover aí mudanças e avanços, né, nessa questão da permanência, aproveitando as boas práticas identificadas em conversa também com a licenciatura e sistematizando esse estudo. Foi um estudo muito legal também com a participação aí de diversos gestores dessas 6 universidades. Também refiro aqui a formação de professores mediadores para as disciplinas online da graduação presencial aqui da PUC do Rio Grande do Sul, que nós apresentamos aí na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no ESUD do ano passado, né? Então também deixo a referência. E ainda a formação de professores, tecnologias digitais e interculturalidade, porque afinal nós estamos em espaços interculturais, né? Nós somos muitos aqui distribuídos geograficamente e, por vezes, também contamos com participações internacionais, né? Então, como é que a gente adequa tudo isso e a percepção sobre o tema? Seguindo, eu encerro, deixo mais uma vez aí o meu e-mail, peço desculpa pelo longo tempo, Ana, e te convido para fazer a mediação possível, né? Já me desculpando pelo avanço da hora. Bom, professora Adriana, muito obrigada pelas suas contribuições. O chat, durante toda a sua fala, foi bastante intenso. E aqui, a gente foi selecionando algumas questões, mas como nós já temos um tempo bastante avançado do que nós programamos, até por conta dos estudantes, acho que tem 2 grupos de questões, né, mais fortes dentro do chat. Uma quase que é um movimento de substituição do termo da modalidade educação à distância para educação virtual, educação digital, porque eles colocam que, aqui o Márcio, eu selecionei uma falha, a internet conecta e aproxima. Por que o termo ensino à distância é usado? Por que não, tipo, educação virtual, o sistema virtual de aprendizagem, o sistema virtual de ensino? E outras questões colocam que esse termo de ser distante acaba tendo um efeito como se fosse uma modalidade com ensino pior ou de menor qualidade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, se tem razão, né? É um termo que... Gente, tem total razão, eu quero assinar junto e quero mandar agora para o MEC, que pode nos assistir gravado aqui, para o CNE, a mudança desse termo. Então, assim, como eu sei que
sei, né? Vocês me contaram um pouquinho que essa é uma discussão também que está sendo estabelecida nessa primeira disciplina, das gerações de educação à distância. Esse é o termo legal, né? Então, quando a gente vai discutir, vai apresentar, a gente precisa utilizar a modalidade presencial ou à distância. E nós nem temos legalmente ainda bem constituída a questão do híbrido, né? A gente usa o híbrido com percentuais que vão cair no presencial, vão cair à distância, e essa discussão dos modelos híbridos vem sendo intensificada nos últimos tempos. Mas se a gente olhar, gente, quem é mais antigo aqui, né? Eu sei que a gente deve ter as diversas gerações dos estudantes, a gente vai lembrar desde quando a gente ia nas bancas de jornais e comprava e vinham edições de alguma formação. Né? A gente vai pensar aí no Instituto Universal e vários modelos que eram mesmo por correspondência no início da educação à distância. E aí tinha realmente uma distância muito grande, né, de tempos além dos espaços. E as gerações foram sendo atualizadas e a gente chega hoje numa educação à distância predominantemente pelos meios digitais. E eu gosto muito de um conceito que fala sobre distância transacional, que é a distância psicológica comunicacional. Então, nós podemos estar em tempos diversos e em localizações geográficas dispersas, mas nos sentirmos próximos, né? Porque nós nos comunicamos com fluidez e com as tecnologias digitais isso se potencializou ainda mais. Então, se nós perguntarmos como é que a gente se apresenta, por exemplo, na PUC do Rio Grande do Sul, a gente apresenta como educação online. E eu vejo que vocês, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também colocam como uma educação digital, né? Trazem. Então, sim, a educação à distância a gente ainda usa porque ele é o termo legal, né? Que nós precisamos utilizar para classificar as nossas ofertas com essas características. Mas nós podemos, sim, utilizar termos que explicitam modernamente, contemporaneamente, melhor aquilo que a gente acredita. Eu acho que assim a gente deve também fazer essa reflexão. Tá? Então, eu concordo, vamos usar aí educação online, digital, virtual. Né? A gente está num espaço virtual compartilhado. Né? Nós não estamos juntos, mas estamos juntos, estamos aqui interagindo, entrando perguntas, refletindo. Espero que a cabeça aí a mil, né, de todo mundo que participa conosco, e depois a batata quente é de vocês, né, Ana, de ir ao longo das disciplinas e podendo trabalhar melhor todos esses conceitos. Já selecionou as questões até para realmente ter um norte, né, do que de repente eles querem, né, de mais respostas do que a gente tem produzido também. E outro grupo de questões, professora, diz respeito à inteligência artificial. Acho que é a bola da vez, né? Nós temos várias questões aqui colocando, porque nós estamos formando pessoas para atuarem como tutores, né? Ou pessoas que têm interesse na temática, então às vezes gera alguma questão, mas como é que a gente vai saber se a pessoa fez por inteligência artificial? Às vezes até um sentimento de, puxa, mas eu estou aqui me propondo a fazer uma correção, de fazer uma orientação, e o aluno pegou pronto essa questão em algum site de inteligência artificial, enfim. Então, falar um pouquinho, né, dessa angústia que nós, como professores, também temos, né? É importante salientar. E eu lembro sempre de uma propaganda do Futura que falava assim: o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Né? Então, hoje, a inteligência artificial ela coloca em foco, né, que o que tem movido é o tipo de pergunta que a gente faz, é como a gente faz, e você trouxe uma perspectiva de como a inteligência ela pode auxiliar também o trabalho e como essa educação que nós precisamos fazer para os estudantes também em relação ao uso, né? Há potencialidades, a gente sabe disso. Então, que você falasse um pouquinho com a gente sobre essa questão. Perfeito. Então, a gente não vai conseguir evitar que eles utilizem ou abolir, né? E é um tema novo.
também era assim quando surgiram os primeiros buscadores. Agora os alunos entregam tudo copiando. E a gente ainda tem um pouco disso, viu, Ana? Tem aluno ainda que entrega copiando, né? O que a gente tem que pensar é como a gente constrói as situações de aprendizagem e como a gente acompanha a construção dos estudantes e como a gente pode ter aí percepções sobre essas aprendizagens. E aí vem, sim, de uma sensibilidade na construção e na forma de acompanhamento, eu diria, o nosso grande diferencial. Se a gente pensar assim, como é que a gente constrói conhecimento? A gente vai buscar informação, a gente vai trazer novos significados, vai aplicar em novos contextos, e a IA generativa, ela traz um passo a mais, né? Porque eu posso largar ali os textos que eu coloquei para o aluno ler e fazer uma resenha crítica, e a própria inteligência artificial pode fazer essa resenha crítica. Então, que outras estratégias eu tenho? Como é que eu posso fazer? E aí, a gente tem tantas tecnologias, quando a gente está com tutores, com tamanho de turmas adequadas, desde um pitching, que o aluno faz a defesa de uma ideia, e que a gente pede que ele traga, porque, assim, o mais importante é que ele se aproprie daquele conhecimento. Né? Como é que esse conhecimento foi gerado e como o estudante significa e se apropria. Então, que estratégias a gente tem para isso? Eu não sei se a gente vai conseguir zerar, mas a gente sabe quando uma resposta é adequada ou inadequada, e a gente precisa também desenvolver nos estudantes essa perspectiva crítica. Né? E, preferencialmente, aí, produzir situações de aprendizagem mais inovadoras, mais significativas e, eu diria, né, que conversem com o contexto do aluno. Então, se a gente tem aí atividades reflexivas, o aluno é de uma determinada área, ele pode conversar com pessoas da área ou trazer o seu contexto e analisar aqueles referenciais a partir do seu contexto, pensando a sua aplicação. Gente, se ele tiver que pautar ali a IA generativa sobre tudo isso, ele precisa também refletir sobre tudo isso para ela ajudar a produzir, e provavelmente ele vai voltar nesse texto e ainda vai seguir co-criando com a IA. Eu acho que aí tem um caminho de validação, né, e de oportunidade. Como que a gente contextualiza aquele conhecimento? Se a gente pedir só coisas googáveis ou coisas geráveis aí pela IA generativa, a gente vai ter muita dificuldade de entender realmente de quem é a autoria e qual foi a apropriação. Agora, se junto com esses conceitos, reflexões, a gente conseguir traduzir dentro de experiências e contextos próprios do estudante, eu acho que a gente tem mais chance de assegurar apropriação, conhecimento, crítica e avanço aí nessas temáticas. Mas está só começando, né? Então a gente vai seguir experimentando e discutindo bastante por aí. E eu quero convidar também os tutores e os professores a utilizarem, né, como eu trouxe ali, para produzir as suas aulas e para ver a qualidade e os limites que essas tecnologias hoje trazem. Ótimo, professora. Queria muito agradecer a sua participação. Realmente foi uma hora assim que passou voando, né? A sua fala. Nós somos professores, né? Todos os desafios que a educação básica, o ensino superior, nós também temos nossas inquietações. Então, a sua fala evidenciou bastante que, primeiro, teve um comentário aqui, né? A educação à distância é algo novo, é uma modalidade nova, mas como nós conversamos hoje à tarde, né? Não é nova, né? A gente já tem um longo caminho. Talvez a pandemia adiantou 10 anos em 2, né? Então, o que de repente aconteceria daqui a alguns anos, hoje a gente já vivencia de uma forma muito mais intensa. Então, muito obrigada pela sua participação. Queria pedir desculpas àqueles que nós não conseguimos atender nas perguntas. Nós já selecionamos, já copiamos e colamos aqui no nosso arquivo para que realmente essas questões orientem o nosso trabalho. O curso está apenas começando. Vocês estejam com a gente todo mês, é um momento para parar, né, ter esse momento de coletividade, continuem estudando,
olhando os materiais, participando dos encontros síncronos com os tutores de vocês. E é uma jornada que parece longa, mas quando vocês perceberem, já estarão finalizando o curso. Professora, muito obrigada, e a todos vocês que estão em casa, no trabalho, ou voltando do trabalho, muito obrigada por estarem com a gente até agora. Tem um link da lista de presença. Vocês precisam estar logados, não necessariamente com o e-mail institucional, com outro e-mail, mas é importante até para que a gente possa dar algumas devolutivas para vocês. Vocês pediram, por exemplo, os slides dessa apresentação, a professora já sinalizou que pode ser disponibilizada, mas aqueles que não são da universidade, a gente também precisa ter o acesso para poder compartilhar com vocês. Então, muito obrigada e até a próxima palestra.